Esse é um evento organizado pelo GENE, o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Especiais, com apoio da direção da Faculdade de Educação da UFMG e apoio da CAPES também. A apresentação hoje, né, da mesa redonda, Inclusão Escolar nos diferentes níveis e modalidades de ensino. O coordenador da mesa é o professor mestre Danilo Ribeiro Sá Fortes. Professor. O professor Danilo possui mestrado em Educação pela Faculdade de Educação aqui da UFMG, especialização em Ensino de Ciências, com ênfase em Física, pelo CECIMIG, que é um órgão aqui da FAI também, licenciatura em Física, também pela UFMG. Atualmente, ele atua no Grupo GENE, que está organizando o evento aqui hoje. Convidamos também a professora Ana Carolina Machado Ferrari, professora mestre. Ela possui mestrado em Educação, aqui pela UFMG, é pedagoga graduada pela UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, é especialista em comportamento organizacional e gestão de pessoas, com foco em inclusão organizacional. Então, passando para a professora Carolina Machado Ferrari, também a biografia acadêmica e pedagógica foi apresentada, ela vai falar conosco sobre a inclusão do público-alvo da educação especial na educação profissional e tecnológica. Professora, a palavra é sua. Gente, bom dia. Novamente, bom dia. Só para, se tiver algum colega cego, poder situar melhor nossa localização. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o convite feito pelo GENE, né, pela professora Regina. E, no meu caso, a questão da educação especial e educação inclusiva, ela esteve presente em toda a minha vida, digamos que acadêmico-profissional, contando da pedagogia. Eu comecei a ter contato com pessoas com deficiência, mais específicos, surdos, para provar que a forma como eles se comunicavam, na verdade, não era uma forma de comunicação. Que Libras era lero-lero, que é esse o sinal de lero-lero, que era balela mesmo. Hoje eu sou professora de Libras, né? A Libras me convenceu que ela é, sim, uma língua, é uma forma de comunicação, mas não é a única de acesso aos surdos, até porque nós temos vários tipos de surdos, usuários e não usuários de Libras, né? Sou uma pessoa militante da educação dos surdos e também acabei me envolvendo com outros tipos de educação de pessoas com outras deficiências e algumas comorbidades também, principalmente na educação profissional e no ensino superior. Tá? Então, só para caso tenha, não sei se tem, algum cego, algum colega com baixa visão, não sei se a imagem está acessível, mas a minha apresentação ela é com fundo branco, teoricamente azul em cima, né, assim, com uma forma até de... Não, a escolha da cor azul, né? Nós estamos em setembro azul, comemorando a educação dos surdos, Dias dos Surdos, e também em comemoração à seleção cruzeirense, óbvio, né? Então, azul com branco. E
À minha direita tem uma imagem do símbolo internacional da pessoa com deficiência, que é uma cadeira de rodas, formado por mini pessoinhas. Tá? Então, só para dar uma ilustrada assim. Bom, qual, então, que é o objetivo da educação profissional e tecnológica? Falando em âmbitos gerais, ela é para formação mesmo da pessoa para o seu ingresso no mercado de trabalho. Independente de ter ou não uma deficiência, esse é o objetivo da nossa educação profissional. E, por ser uma modalidade de ensino e não um nível, ela perpassa a educação básica e também o ensino superior. Como? Ela se dá em cursos de formação inicial e continuada, que são os nossos cursos FICs. E isso também engloba os cursos livres, tá, gente? Cursos técnicos, que são concomitantes ou pós-ensino médio, e os cursos tecnológicos, que estão no ensino superior, que ainda há também, dá para tecer-se uma resenha com isso, com a questão assim, nossa, mas tecnólogo é um curso de 2 anos, mas é ensino superior? É. E uma pessoa egressa do ensino tecnológico, ele, assim como qualquer pessoa da licenciatura ou bacharelado, ele está apto aos cursos de pós-graduação, tá? Mas são cursos voltados para educação profissional. E desde quando existe isso? O que as nossas legislações falam sobre a educação profissional? Então, nós temos Declaração dos Direitos Humanos, de 49, tem a Constituição de 88 também, que fala que é direito de todos o acesso à educação e também ao trabalho, que temos direito à formação para a inserção no trabalho. Então, nós temos, assim, uma legislação mais antiga, mas que, quando a gente olha assim, a um período histórico, ela vem se avançando. Então, o problema da educação profissional hoje e das pessoas público-alvo da educação especial não é questão legal. E questão legal também não inclui, tá, gente? A gente vai ver isso. Por quê? Na LDB também fala da educação profissional, dessa formação, e no caso das pessoas com deficiência, ela tece algumas questões, principalmente no artigo 59, tá? Que fala das adaptações curriculares, metodológicas, para essas pessoas, e isso inclui também na formação profissional. Bom, algumas resoluções que nós temos do Conselho Nacional de Educação. Resolução 2, que reza que as escolas das redes regulares de educação profissional, pública e privada, devem atender a alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, termo que a gente já não tem utilizado, a gente tem utilizado pessoas com deficiência desde 2008, tá? Mediante a promoção das condições de acessibilidade, capacitação de recursos humanos, flexibilização e adaptação do currículo e encaminhamento para o mercado de trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino. Então, a educação profissional, ela não ocorre isoladamente para a pessoa com deficiência. Ela tem que ocorrer em parceria, tanto com a educação especial, com a educação básica e também com o sistema de saúde, que são as parcerias que nós normalmente tecemos, tá? No caso da resolução parecer 17, a educação profissional é um direito do aluno com necessidades educacionais especiais e visa a sua integração produtiva e cidadã da vida em sociedade. O que ocorre? Em 91, foi criada o que a gente chama de lei de cotas, né, que é a lei 8213. E ela colocou um percentual, tá, de cota para as empresas a partir de 100 funcionários. Então, de 100, 2% e até chegar a 5% de pessoas com deficiência. E o que as empresas estavam alegando? Olha, não tem mão de obra capacitada. Alegava isso para o Ministério do Trabalho, tá?
eu não tenho mão de obra capacitada, as pessoas com deficiência, devido às questões históricas, elas não têm qualificação profissional, elas não têm formação, então, por isso que eu não contrato pessoas com deficiência. Aí nós temos algumas resoluções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, que fala que, para a contratação de pessoas com deficiência, não precisa nem da qualificação profissional e nem da questão de experiência profissional. Ela pode ser formada em serviço. Isso também é uma característica da educação profissional. Tá? Enfim, o que o Ministério do Trabalho começou a fazer? Olha, empresas, isso há mais tempo, tá, gente? Olha, empresas, você está tendo essa dificuldade? Então, eu vou te autuar, você vai se adequar, que também essa inserção no mercado de trabalho não é só colocar a pessoa na empresa, da mesma forma que ocorre nas escolas, não é só pegar o menino e colocar em sala de aula, que isso é integração, não é inclusão. Você tem que adaptar a sua empresa. E o que a gente tem visto? O mais difícil não são as adaptações arquitetônicas, são as adaptações atitudinais. As pessoas ainda continuam muito resistentes a isso. E fato é que até pouco tempo a gente falava muito em mapeamento de vaga, para vocês verem que então era a integração mesmo, não a inclusão. O que significa mapeamento de vaga? A empresa era autuada pelo Ministério do Trabalho, me chamava, eu ia lá e falava assim, olha, deixa eu ver quais vagas na sua empresa, dentro do seu nicho, eu consigo adaptar para a pessoa trabalhar. Então, telefonista, olha, eu posso pôr um cego para mexer no PABX, porque ele não enxerga. Ah, tá. Eu posso colocar na recepção? Ah, não, lidar com pessoas, né? Não sei. Não, vamos deixar no PABX mesmo. Então, não havia uma adaptação da vaga. Fazia-se os mapeamentos. E o negócio é tão surreal que já tiveram empresas que nos chamavam, assim, e a gente até fala assim, não, deve ser pegadinha, a gente deve estar sendo filmado. Falava assim, olha, eu fui autuado pelo Ministério do Trabalho e eu já tenho até os locais que eu vou colocar as pessoas. Isso aconteceu numa multinacional que tem uma filial aqui em Belo Horizonte. Queria contratar alguns surdos. Falei, nossa, né? Vamos lá. E aí, conversando com o gestor, ele disse assim, olha, eu já tenho os lugares. Falei, bacana, eu preciso de um surdo para limpeza. Falei, ótimo, eu tenho profissionais, né, para essa área, tranquilo. Já fui pensando assim. E eu quero um para a biblioteca. Falei, bom, para a biblioteca, ou nós desenvolvemos uma capacitação em Libras para todos os seus colaboradores, porque se ele é funcionário e ele fala um outro idioma, seus colaboradores eles vão ter que se comunicar com esse colega. Isso não pode ser caracterizado como assédio moral, né? Uma pessoa contratada que não se comunica com os demais. Ou então vou precisar de um surdo oralizado, usuário de implante coclear ou de um aparelho. Ele, não preocupa com isso não, porque na biblioteca nenhum funcionário vai. Aí eu fiquei olhando para ele, né, assim, oi? Eu falei, senhor, tem certeza? Tenho, é porque eu vou receber o Ministério do Trabalho semana que vem. Eu preciso de um projeto escrito e pelo menos do currículo dessas pessoas. Isso deve ter uns 3 anos, ainda não voltei para levar essa parte. Espero que ele tenha sido, assim, autuado, multado, mudado a consciência, alguma, né, atitude tenha sido tomada. Mas aí o que acontece? Quando a gente fala dessa capacitação, vem muito disso. Essa lei de cotas, que as empresas então se viram obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Por isso que eu falei que legislação não promove inclusão, não. Ela faz com que tenha uma obrigatoriedade dessas pessoas não fazerem parte, estarem presentes em alguns ambientes, que não significa fazer parte, né? E aí, com isso, começaram a perceber que as pessoas com deficiência
Elas passaram pela educação infantil, estavam passando na educação básica, chegando ao ensino superior ou à EJA e estavam chegando no mercado de trabalho. Então, espera aí. Temos várias pessoas hoje com ensino superior. E por que essas pessoas com deficiência não estão sendo contratadas? Será, então, que é apenas a formação que estava precisando? Hoje, isso ainda é muito discutido nessa área, é muito pensado, e a gente ainda tem muitas implicações nisso. Mas ainda não é o nosso maior problema. Bom, essa 2 já. E aí, o que acontece? Essa lei é de 91 até agora, várias políticas foram criadas, mas sempre naquela coisa. É obrigatório, ao mesmo tempo, nós vamos usando as brechas legais que tem para poder fugir disso. E aí, em 2011, foi criado o Plano Viver Sem Limite, tá? Que é um plano do governo, que tem uma verba para trabalhar essas questões de inclusão social e, dentro delas, tem a formação profissional para pessoas com deficiência, que veio muito forte através do Pronatec. Não só pessoas com deficiência, mas pessoas em vulnerabilidade social também. Ano passado foi lançado o Pronatec para pessoas em situação de moradores de rua. Infelizmente, esse ano nós não conseguimos pactuar nenhuma vaga, por enquanto. Acredito que até o final do ano saia alguma coisa, mas muitas vagas que nós tivemos até então ainda não foram liberadas. Mas aí o que acontece? Nesse plano Viver Sem Limite, muitas questões foram discutidas, igual o que acontecia antes. Pessoa com deficiência, por não conseguir esse acesso ao mercado de trabalho, elas recebiam um benefício, o BPC. E esse BPC, que não é aposentadoria, mas é uma renda que ela tem, então, as pessoas com deficiência ficavam com medo de ir para o mercado de trabalho, não só as pessoas, mas as famílias também, e isso impacta na escola, dessas pessoas irem para o mercado de trabalho, perder o benefício e, devido à exclusão que ainda existe, quando elas fossem excluídas novamente do mercado de trabalho, elas ficarem sem a renda salarial e sem o BPC. Através do plano Viver Sem Limite, o que acontece? A pessoa que tem o BPC, ela pode ser inserida no mercado de trabalho. Caso venha ocorrer sua demissão, ela volta a receber o BPC. Tá? Então, isso a gente tem falado muito com as pessoas com deficiência, principalmente com a família, que às vezes, um pouquinho resistente com essa inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Tá? Então, hoje em dia, muitas questões que favorecem para a inserção dessa pessoa na educação profissional e, consequentemente, no mercado de trabalho, têm existido. Mas, reforço, maior questão voltada para o processo de inclusão da pessoa com deficiência na educação profissional, consequentemente, no mercado de trabalho, ainda são as barreiras atitudinais. Bom, trazendo agora para a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que foi assinada pela presidente em 6 de julho deste ano e vai começar a vigorar a partir de janeiro. Algumas questões voltadas especificamente para a educação profissional. Tá? O que fala no artigo 28? Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com demais pessoas, inclusão de conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica de temas relacionados a pessoas com deficiências no respectivo campo de conhecimento. Por quê?
Não adianta nada eu dar formação para a pessoa com deficiência, eu prepará-la para o mercado e não preparar este mercado para receber essa pessoa. Nossa, agora eu tenho um colega cego, e aí, como é que eu faço? Nossa, eu tenho um colega surdo trabalhando comigo na mesma sala, e aí, qual que é a minha atitude com ele? Então, não adianta nada. Isso não é promover a inclusão. Se a gente apenas colocar a pessoa no mercado de trabalho, isso ainda vai ser apenas a promoção da integração. A pessoa que vai ter que se adaptar, e não os espaços se adaptar a ela. Ainda sobre a LIB, tá? Lei de Inclusão Brasileira. No artigo 30, que trata de várias medidas para essa promoção na educação profissional, ela reza as seguintes: atendimento preferencial. Então, um aluno que chegar numa escola profissional, ele tem preferência no atendimento, assim como nas demais áreas nos demais espaços de atendimento ao público. Também, essas escolas, elas têm que promover a adaptação de formulário de inscrição e também das provas de entrada. O que acontece? Nesses formulários, a pessoa com deficiência vai colocar quais os recursos ela precisa, não apenas para ingressar, mas para permanecer e para concluir aquele curso de formação profissional. Não são os analistas da educação inclusiva das instituições profissionalizantes que vão decidir. Olha, para esse aluno cego, independente dele usar braille ou não, ele vai utilizar braille. Ah, ele tem baixa visão, eu vou colocar a fonte tal. Não, quem vai falar com a gente qual recurso que ele vê como melhor, de acordo com a LIB, são as próprias pessoas. Ok? Disponibilidade de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Hoje, uma das nossas grandes dificuldades para o ensino profissional volta-se para a questão da tecnologia assistiva, principalmente para a contratação de intérpretes de Libras, por alguns motivos. Falta de profissionais no mercado, profissionais que já têm experiência com a educação profissional, nós temos pouquíssimos, e ainda profissionais que tenham a certificação pelo ProLibras, ou no caso, aqui em Minas a gente aceita também os profissionais que tenham o certificado do CAS, que é a mesma instituição que avalia e certifica os profissionais intérpretes para a rede estadual de ensino. Então, nós temos aceitado esses profissionais com a certificação ou do CAS ou do ProLibras. E esse ano parece que é o último ano que teremos de ProLibras. A partir do ano que vem, os intérpretes de Libras eles têm que ou ter formação na graduação ou em pós-graduação. Então, vocês já imaginam, né? O funil que isso vai virar. Dilatação de tempo mediante prévia solicitação e comprovação de necessidade. Essa dilatação de tempo para realizar as atividades avaliativas em sala de aula, elas já são previstas em lei, mas agora vem com mais ênfase na LIB. E também, a partir do ano que vem, os editais, de acordo com a LIB, terão que ter a sua versão em Libras também. De vestibulares, qualquer edital que tiver, todos terão que ter sua versão em língua de sinais. Que beleza. Bom, quando a gente fala de habilitação e reabilitação profissional, o que acontece? No artigo 36 da LIB, fala que os serviços de habilitação profissional, de reabilitação e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. E a habilitação profissional e reabilitação profissional devem ocorrer articulados com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador.
Por que eu apresentei esses aspectos legais? Aqui em Minas, algumas instituições voltadas para a formação profissional, elas já têm desenvolvido uma articulação com o Ministério do Trabalho. E o que a nossa CLT fala? Que no caso das aprendizagens, tanto comercial quanto industrial. Parece que o artigo 46 da CLT fala assim que as pessoas com deficiência, para poder ingressarem, né, nessas aprendizagens, elas não têm limite de idade. Então, para jovens sem deficiência, a aprendizagem comercial e industrial ela é de 14 até 24 anos, porque tem algumas áreas que são específicas para maiores de idade. Para pessoas com deficiência, não há esse enquadramento de idade. E isso nos abre tanto os desafios quanto possibilidades. Por quê? Quando a gente pensa em educação profissional, a gente já começa pensando nos nossos professores. Hoje em dia, na educação profissional, a gente tem uma questão muito conflitante em relação à identidade docente. Por quê? Em algumas instituições, pelo fato da educação profissional formar para o mercado de trabalho, o docente não recebe o nome de professor. Ele é orientador de curso ou instrutor de curso. Então, ele mesmo fica assim, espera aí, eu estou apenas instruindo para o trabalho, então eu não sou um professor, logo, eu não preciso seguir, ou eu não preciso me identificar com essas questões educacionais. Eu sou instrutor. O mercado de trabalho, ele é, como a gente costuma brincar, sangue nos olhos, né? Então, assim, se eu estou formando o cara para ir para o mercado competitivo, eu tenho que formá-lo para ele passar na peneira. Eu não posso simplesmente olhar, nossa, vou olhar a acessibilidade desse menino. O mercado não olha. Eu, professor, como que eu vou olhar se eu não sou professor? Só que o que a gente tem percebido também? Ano passado, nós demos uma formação para 190 pessoas da área de educação profissional, tanto supervisores pedagógicos quanto orientadores, instrutores de curso, que eu particularmente chamo de professores, porque eles dão aula e são, sim, professores. Enfim, o que a gente percebeu? Que os professores, por mais que venham com o discurso de não estarem preparados, na prática, eles têm desenvolvido várias formas de inclusão com essas pessoas com deficiência. Alguns casos que eu vou citar para vocês. Nós tivemos um curso de cabeleireiro para 15 meninas com deficiência intelectual. E o mais bacana é que a docente, ela falou que no primeiro dia de aula, e ela ficou sabendo que a turma era formada por pessoas com deficiência, no caso, deficiência intelectual, no primeiro dia de aula, que é algo que só acontece no ensino profissional. Creio que na educação básica, no ensino superior, isso não aconteça, né, específico, enfim. E aí ela falou que a hora que ela chegou e viu uma sala com 15 meninas, adolescentes, com deficiência intelectual, ela falou assim, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou ensinar para essas meninas? E ela falou assim, olha, no meu diagnóstico, na minha avaliação diagnóstica visual, falei, ó, se salvar 2, tá de boa. E aí, ela foi ficando angustiada com aquilo, e aquilo se tornou um desafio para ela. Ela falou que ela tem uma irmã que é psicóloga, e ela começou a fazer terapia com a irmã, aos finais de semana, nos encontros de família, né, falando dessa turma dela. Então, todo almoço de família era uma sessão de terapia. E ela está assim, olha, eu não sei mais o que eu faço,
porque assim, as meninas têm deficiência intelectual, eu estou assim, pirando. E ela vendo os sobrinhos com os joguinhos lá, ela pensou, olha, como a educação profissional a gente avalia por competência, teoricamente, tá, gente? A gente avalia por competência, eu vou desenvolver um jogo para trabalhar os conteúdos com essas meninas. E o jogo, eu esqueci o nome dele, mas sabe uns assim, avança uma casa, joga um dado, volta não sei quantas. Então, assim, vocês captaram a ideia. É esse. Ela fez com questões do curso, que ela ia trabalhando com as meninas. Foi uma forma dela avaliar também, né? Então, ela jogava, cada hora era uma. Jogava o dado, qual que é a tintura, assim, assim, assim. Aí a menina tinha que responder, a resposta é essa, avança uma casa, não sei o quê. E, ao final das 15, 2 tiveram que sair da turma por questões mesmo de saúde. Então, das 13, quantas vocês acham que conseguiram concluir, não foram aprovadas simplesmente por ser, tá, gente? Que concluíram o curso sabendo mesmo, desenvolveram competências, talvez não todas, mas conseguiram desenvolver competências para atuar com aquela profissão. Lembrando que são meninas com deficiência intelectual. Das 13, quantas vocês acham que conseguiram concluir o curso? 13. E para ela foi assim, uou! Porque nem ela acreditava. E aí a gente vai vendo na prática que assim, na criatividade, no aperto, o pessoal desenvolve mesmo. O professor é um bicho muito criativo, né? A gente vai para casa assim, com a cabeça fervendo. E outro caso bem interessante que nós tivemos também foi com uma turma exclusiva. Turma exclusiva é diferente de turma excludente, que às vezes nós temos turmas mistas que são mais excludentes do que turmas específicas. Com essas questões de autuação do Ministério Público, e aqui em Minas, a Patrícia, que é a coordenadora do Ministério Público, voltado para essa questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ela é muito atuante. Então, se a empresa fala assim, já cumpri minha cota, ela vai lá ver. Cumpriu mesmo? Se não, se você não quiser contratar e está falando que cumpriu, filho, coragem. E aí, o que ela fez? Ela pegou uma proposta do Rio Grande do Sul e trouxe para Minas. E até então, esse público não era o público da educação especial. E a partir da LIB eles entraram, que são as pessoas com sofrimento mental. Que na legislação elas estão, né, na LIB ela está como pessoa com transtornos mentais. Que não existe mais deficiência mental, tá, gente? O que eles fizeram? Vamos trabalhar, então, com essas pessoas com sofrimento mental. A maioria tem esquizofrenia, nós vamos trabalhar exclusivamente com elas. E as empresas ficaram assim. Oi, esquizofrênicos? Meu Deus! Imaginou-se. Pessoas com esquizofrenia, todos vão vir aqui com um facão, vão surtar coletivamente e vão tocar terror na empresa. De verdade, no início, a gente também pensou isso. Falou, Senhor, nos abençoe, porque a gente está entrando nesse projeto de cabeça, de corpo, de alma e de... E fizemos. E a primeira empresa foi uma rede de supermercado grande aqui em Belo Horizonte. Fizeram a primeira turma. 15 pessoas também. As 15 foram contratadas. Fizeram pelo programa de aprendizagem. Por que fizemos uma turma exclusiva? Imaginem vocês, embora eu adore adolescente, para mim, assim, 8ª maravilha do mundo é o tal do adolescente, de verdade. Imaginem vocês, adolescentes que não são nem um pouco críticos, numa turma com pessoas com esquizofrenia. E, normalmente, a gente não tem o hábito de preparar as turmas para receber as pessoas com deficiência, né? Ia ser o samba do crioulo doido. Então, pensou-se numa turma, já que eram adultos também, numa turma
específica, com um programa também específico para eles. Foi um êxito. E aí, de uma empresa, de uma turma, a gente agora já passou para 3 turmas. Aí, o que era antes um desafio se tornou possibilidade, agora voltou a ser desafio, porque as pessoas com esquizofrenia estão acabando, sem informação. Né? Então, a gente vai migrando para outros públicos. Por que a gente pensou nas pessoas com esquizofrenia? Porque a legislação, ela já colocam as outras pessoas com deficiência. E, mesmo assim, as empresas procuram pessoas com deficiências leves. Ah, você tem aí alguém com a unha quebrada, faltando uma falange, não sei, alguém que manca, né? Gente, pior que agora não é piada. Eu sei que vocês vão rir. Mas, assim, já chegaram a perguntar para a gente se pessoas com calvície entravam para a lei de cotas. São as mazelas que a gente encontra por aí, né? Então, assim, quando a gente olha esses desafios e possibilidades, quando a gente pensa na formação docente, os nossos docentes, no caso da educação profissional, a maioria é do mercado de trabalho. Não tem nem licenciatura. A maioria dos meus professores são bacharéis, pessoas atuantes mesmo no mercado. Só que quando eles vêm para a sala de aula, né? Sala de aula, ela desenvolve essa criatividade na gente, é uma coisa absurda. E aí as pessoas, elas falam assim, olha, aqui é diferente, aqui eu vou ter que, mesmo não tendo uma formação, eu vou ter que desenvolver essa galera. E uma forma que a gente encontrou de capacitar esses professores foi a capacitação em serviço. Por quê? Eu não vou chegar e dar uma teoria para ele, eu vou discutir com ele. Olha, a teoria tem falado isso, o que você tem visto na sua prática? Então, vamos casar. Teoria e prática. Que na educação profissional não tem como desvincular isso. Né? Outra questão, família, que eu creio também aconteça só na educação profissional, né? Relação escola-família. E o docente, na educação profissional, ele tem uma ligação direta, tanto com a família quanto com a empresa. Por quê? Independente do menino ser menor de idade ou ser maior e tiver um representante legal, no caso da pessoa com, não são todas as pessoas com deficiência, tá, gente? Mas tem casos de pessoas com deficiência que têm um representante legal. Então, nós fazemos reuniões periódicas com esses pais. Falar, olha, família, a gente está desenvolvendo isso, isso e isso com seu filho aqui. E aí? Porque não adianta trabalhar de segunda a sexta com caboclo, autonomia, se sábado e domingo você toca o terror em casa. Nós tivemos um pai de uma menina com síndrome de Down que queria... Ele tem uma empresa, matriculou a menina na aprendizagem comercial. Não porque ele acreditava que a filha dele era capaz de trabalhar ou se formar na educação profissional, mas porque ele tinha uma empresa, falou assim, para ficar mais próximo, eu vou levá-la lá para o trabalho, ela fica como minha aprendiz, mas ela não vai assinar nada. Aprendiz não assina nada mesmo, independente de ter ou não uma deficiência, mas enfim. E aí ele chega para a gente com um laudo da escola regular da menina e com laudo médico, dando ênfase ao laudo médico. O médico falando que ela não tinha autonomia nenhuma, nem para comer. Ela ia ao médico uma vez por mês. Na escola ela ia de segunda a sexta. E o laudo da escola falando, olha, a menina é participativa, autônoma, dentro das suas possibilidades. Falei, bom, eu vou pelo laudo da escola. Sou educador para educador, né? Liguei para a escola, oi, escola, como é que é fulana? Olha, fulana participa, né? Ajuda a gente, mas
Eu falei, o problema não é ela, é a família. Por quê? Segunda-feira, ela chega aqui totalmente dependente. Na terça ela está melhor, na quarta ela está melhor, na quinta ela está uou, na sexta ela está bombando. Depois da sexta é sábado. Sábado e domingo ela não vem para a escola, na segunda ela volta dependente de novo. Eu falei, mas ela tem um cuidador, que agora na LIB também fala que além do acompanhante educacional, em casos específicos, desde que comprovado, o aluno com deficiência tem direito também ao cuidador para suas necessidades básicas. E aí, eu falei, mas não, ela vai ao banheiro sozinha, ela come sozinha, mas a família sempre pede para que alguém acompanhe, para que alguém dê comida, mas a gente não faz isso na escola, não. Eu falei, beleza, a escola não faz, eu sou uma escola, logo também não farei. Chamei o pai para conversar. Falei, pai, olha só, eu conversei com a escola falou isso. Vamos fazer uma conta assim, matemática. Ela vai ao médico uma vez por mês, 1 hora por mês, então em 30 dias. Na escola, ela fica 4 horas por dia, 20 horas por semana. Só acho, tá, pai? Não é uma coisa assim. Mas eu acho que ela fica mais tempo na escola. Não sei. Uma avaliação, né? Não sou boa de matemática, mas assim. Vamos fazer uma experiência com ela sem o cuidador. Eu não estou me negando a oferecer esse cuidador. Mas vamos fazer uma experiência? O pai não voltou, não. Não quis matricular a menina. O problema é que pai e mãe morrem, né? E não leva filho na gaveta. E o que vai ser dessa menina? Né? Outra questão, adaptações didático-curriculares. Os professores, na prática, muitas vezes já fazem essas adaptações. Já extrapolei? Estou finalizando, tá, gente? Os professores, na prática, muitas vezes realizam essas adaptações didático-curriculares sem saber que tem esse nome. E quando a gente fala, olha, professor, você tem que adaptar, ele, meu Deus, eu não sei. Sabe sim. Você só não sabe que tem esse nome. O que você faz, você não dá esse nome, mas você sabe. E quando a gente vai ver na prática mesmo como tem ocorrido, por isso é interessante a formação em serviço e uma formação colaborativa, onde o docente também fale, onde ele fale não, principalmente onde ele fale. A gente vê isso. Essas trocas são muito bacanas. Você fala assim, nossa, você fala, eu nunca pensei nisso. Olha que bacana. Eu estava falando com os meninos outro dia que teve uma professora que usou o DOSVox, que é um recurso, teoricamente, para cegos, ela utilizou para trabalhar com um menino com deficiência intelectual. Aí você fala assim, uai, mas por que eu não pensei nisso antes? Quando explica, parece uma coisa tão óbvia, né? Então, essas adaptações são bem interessantes, principalmente quando o docente consegue ver na sua prática essa nomenclatura. Outro desafio, relação empresa. O docente também da educação profissional, ele tem ligação direta com a empresa, assim como com a família. E muitas vezes a escola desenvolve todo esse processo de inclusão, e aí quando a gente vai fazer reunião periódica com a empresa para ver o desenvolvimento desse aluno, a gente começa a descobrir algumas coisas do tipo, eu liberei para ele ficar em casa, eu pago o salário, mas ele pode ficar em casa. Tem esses casos. E, às vezes, o menino quer ir para a empresa e fala, não, mas eu quero. Não, fica em casa. Para quê? Né? Isso a gente vê muito na aprendizagem comercial e industrial. Só quando a gente tem acesso à empresa que a gente começa a descobrir essas coisas. Processo avaliativo e certificação. Na LDB, artigo 59, fala do certificado por terminalidade específica, que é para o ensino fundamental. Menino, depois que a escola fez todas as adaptações, promoveu
possível e impossível para o menino conseguir desenvolver as competências. Mesmo se ele não conseguiu, ele vai receber esse certificado por terminalidade específica para ele ir, tanto para a EJA quanto para o ensino médio. Beleza. Educação profissional pensou nisso. Ah, mas como que a gente vai fazer? Porque ele não precisa, teoricamente, ele não tem uma linha depois do ensino profissional. Ele não é obrigado a fazer uma educação profissional, né, para continuar os seus estudos. E aí, o que o professor Cordão pensou? Através de uma ideia do Instituto Federal do Espírito Santo, parece, que na educação profissional nós podemos utilizar as saídas intermediárias. Por exemplo, ensino técnico de administração. Dentro da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, eu vou dar essas saídas intermediárias, que seria também validado como uma certificação por terminalidade específica. Técnico em administração, tem 10 competências. O menino desenvolveu 7. Bom, dessas 7, ele sai, então, com uma certificação de quê? De assistente administrativo, de auxiliar administrativo, porque aí eu estarei formando também para o mercado de trabalho. Eu simplesmente aprovar o aluno não significa que eu esteja promovendo a inclusão. Pode ser ainda uma questão muito mais cruel de exclusão do que uma inclusão em si, né? Esse ainda é um grande desafio na educação profissional, essa certificação, quando o aluno não consegue atingir todas as competências. E a formação de parcerias, que foi essa que eu citei para vocês, entre Ministério do Trabalho, Saúde, Assistência Social, mas que a gente ainda encontra uma série de resistências quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar para a formação para o mercado de trabalho, que ainda pensa-se muito em organização e deixa de se pensar em escola. Então, gente, esses são os nossos desafios e perspectivas. Assim como nos outros níveis, na educação profissional, embora não seja um nível, um grande aliado que a gente tem para a promoção de inclusão ainda é o nosso docente. Afinal, não puxando sardinha, né, para o nosso lado, mas eu sou educadora, nós somos o coração da escola. A escola pode não ter gestor, pode não ter o secretário. Se ela tiver educador e tiver aluno, ela é escola. Agora, se ela tiver gestor, tiver secretário e não tiver aluno nem educador, ela é qualquer outra coisa, menos escola. Obrigada.